O vento não uivava. Ele rasgava. Era um som baixo, contínuo, como algo gigantesco respirando sobre a superfície branca do mundo. Não havia árvores para quebrá-lo, nem rochas altas o suficiente para desviá-lo. Apenas tundra, gelo e neve profunda, um deserto branco que se movia. Alana avançava devagar. Cada passo exigia força. A neve afundava até quase a canela, comprimindo-se com um som seco, abafado. As botas grossas de pele rangiam sob o peso do corpo, e o frio atravessava as solas como agulhas pacientes, insistentes. Ela respirava pela boca. O ar quente escapava em nuvens densas rápidas que se dissipavam quase instantaneamente, sugadas pelo vento. Cada expiração ardia na garganta. Cada inspiração parecia cortar os pulmões por dentro. Um frio limpo, cruel, que não perdoava distrações. Alana tinha 24 anos, mas o Ártico não se importava com isso. Seu corpo atlético avançava com postura firme mesmo contra o vento. As pernas fortes sustentavam o ritmo, ainda que os músculos já queimassem sob as camadas grossas de roupa. O casaco azul petróleo, pesado, com gola de pele marrom, estalava levemente a cada rajada mais forte. As tranças castanho escuras presas lateralmente chicoteavam contra o rosto, e fios soltos grudavam na pele úmida de suor congelado. O rosto estava vermelho, rosado pelo frio extremo. Os poros eram visíveis onde o gelo ainda não havia se formado. Os olhos cinza-azulados, atentos, percorriam o horizonte branco sem piscar por longos segundos. Ela parou. Não de repente. Nunca se parava de repente naquele lugar. O som das próprias passadas cessou, e o silêncio voltou a ocupar tudo, um silêncio pesado, vivo, que parecia observar. Ao lado dela, Skoll também parou. O lobo branco era grande, maior do que qualquer outro que Alana já tinha visto antes de conhecê-lo. Seu pelo espesso ondulava com o vento, mas o corpo permanecia imóvel, sólido como uma escultura de osso e neve. Os olhos amarelo-âmbar não piscavam. Fixavam algo distante, invisível para olhos menos treinados. O focinho se moveu levemente. Skoll farejou o ar. Um som quase imperceptível saiu de sua garganta, não um rosnado, não um aviso. Apenas uma confirmação silenciosa de que o mundo à frente continuava errado. Alana levou a mão enluvada até o peito e sentiu o próprio coração batendo forte e ritmado. O som ecoava dentro dos ouvidos, misturado ao vento. Ela se abaixou lentamente. O joelho tocou a neve com um fofsurdo. O frio atravessou o tecido quase instantaneamente. Alana não fez careta, apenas observou. À frente, a planície branca era interrompida por algo que não deveria estar ali. Estruturas metálicas emergiam do gelo, tortas, parcialmente soterradas. Antenas quebradas, cabos rígidos como ossos antigos. Um prédio baixo, retangular, com paredes de aço cinza agora cobertas por gelo espesso e rachaduras profundas. A estação científica, ou o que restava dela. Alana estreitou os olhos. A cicatriz fina e diagonal sobre a sobrancelha direita, sua marca registrada, se contraía levemente quando ela focava em algo perigoso. Não era medo, era cálculo. Ela tinha ouvido histórias. Uma equipe de pesquisadores enviada para estudar o degelo acelerado naquela região. Comunicação perdida. Nenhum sinal de evacuação. Nenhum pedido de socorro. Apenas silêncio. E agora aquilo. Skoll deu 2 passos à frente, afundando a pata na neve com um som macio. O lobo virou a cabeça para Alana por um instante, como se pedisse permissão. Ela sentiu com um movimento mínimo. Devagar, murmurou a voz baixa, quase engolida pelo vento. A própria fala parecia errada naquele lugar. Eles avançaram juntos. Cada metro parecia mais pesado que o anterior. O vento batia de lado agora, empurrando o corpo, forçando equilíbrio constante. O som das pisadas ecoava mais alto perto das estruturas, refletindo no metal congelado. Alana sentiu algo diferente no ar. Não era apenas frio. Havia um cheiro metálico antigo, misturado a algo mais, orgânico, quase imperceptível, mas presente o suficiente para fazer o estômago se contrair. Skoll percebeu primeiro. As orelhas se inclinaram para trás. O corpo do lobo ficou mais baixo, mais próximo do chão. Um rosnado grave começou a se formar, mas morreu antes de nascer. Alana levou a mão até o arco preso nas costas. A madeira escura estava fria ao toque, mas sólida. Familiar. As flechas na aljava artesanal tilintaram levemente quando ela se moveu. Um som pequeno demais, mas que pareceu alto demais naquele silêncio. Ela parou diante da porta principal da estação, ou do que restava dela. O metal estava deformado, empurrado para fora, como se algo tivesse tentado escapar ou entrar. Havia marcas, arranhões profundos, irregulares.
Não eram de ferramentas, nem de animais comuns. Alana respirou fundo. O vapor quente saiu mais lento agora, mais denso. O peito subia e descia de forma controlada, mas o esforço da caminhada começava a cobrar seu preço. O coração acelerava. O suor esfriava rapidamente sob as roupas. Ela encostou a mão na superfície da porta. O frio queimou. Um estalo seco ecoou do interior da estrutura. Skoll ergueu a cabeça de imediato. O silêncio voltou a se fechar ao redor deles, mais pesado do que antes. E então, um som, baixo, intermitente, quase um suspiro mecânico. Alana retirou a mão lentamente do metal. Seus olhos se fixaram na escuridão além da porta deformada. Ela não sabia ainda, mas aquela estação não estava abandonada. O Ártico raramente deixava algo simplesmente morrer. O primeiro passo para dentro da estação soou errado. O metal sob a bota de Alana não respondeu como deveria. Não foi um clamp firme, nem um eco limpo. Foi um som oco, abafado, como se a estrutura estivesse cansada demais para reagir. O impacto reverberou pelos corredores invisíveis e voltou distorcido, atrasado. Ela parou imediatamente. A respiração ficou suspensa por um segundo, não por medo, mas por instinto. Inspirar fundo ali dentro significava deixar o ar frio e estagnado invadir os pulmões sem aviso. Quando voltou a respirar, fez isso devagar pelo nariz, sentindo o gelo arder nas narinas. Skoll entrou logo atrás. As patas grandes tocaram o chão metálico com cuidado. O lobo não fazia barulho desnecessário. Cada movimento era medido, preciso. O pelo branco contrastava com o interior escuro, manchado de gelo antigo e ferrugem. O ar lá dentro era diferente. Não era apenas frio, era parado. Cheirava a metal oxidado, plástico antigo e algo mais profundo, quase imperceptível, que lembrava matéria orgânica deixada tempo demais sem sol. O tipo de cheiro que o corpo reconhece antes da mente aceitar. Alana fechou os olhos por um instante. O silêncio interno era opressor, sem vento, sem o uivo constante que do lado de fora ao menos confirmava que o mundo ainda se movia. Ali, cada som parecia amplificado pela ausência de outros. Ela abriu os olhos. A luz era escassa. Apenas algumas lâmpadas de emergência ainda funcionavam, emitindo um brilho fraco, esverdeado, que piscava em intervalos irregulares. Cada piscada fazia sombras se moverem pelas paredes, alongando objetos comuns até que parecessem outra coisa. Ela avançou mais um passo. O som das botas ecoou pelo corredor estreito. O eco demorou a morrer. Alana sentiu o coração acelerar de novo. Não era pânico, era o corpo se preparando. Sempre. O vapor da respiração agora ficava preso no espaço fechado, formando nuvens densas que demoravam a se dissipar. O ar quente subia, tocava o teto frio e caía de volta em forma de pequenas partículas geladas. Skoll rosnou baixo. Não foi um aviso, foi um reconhecimento. Alana seguiu o olhar do lobo. À esquerda, uma porta estava entreaberta. O metal havia sido forçado, dobrado para dentro. Havia marcas no batente, riscos profundos paralelos, como se algo tivesse sido arrastado com pressa. Ela se aproximou lentamente. Cada passo fazia os músculos das pernas reclamarem. A caminhada longa até a estação cobrava seu preço agora que o corpo esfriava. As articulações pareciam mais rígidas. O frio se infiltrava por pequenas falhas nas camadas de roupa. Alana tocou a parede para se apoiar. O contato foi imediato e brutal. A superfície estava gelada, coberta por uma película fina de gelo. Ela sentiu a luva grudar por um instante antes de se soltar com um estalo seco. Dentro da sala, o caos. Mesas viradas, cadeiras caídas, papéis colados no chão pelo gelo. Um quadro branco coberto por anotações interrompidas no meio de frases. Canetas quebradas, espalhadas como se alguém tivesse varrido tudo com o braço. Nada indicava uma evacuação planejada. Indicava pressa. Alana respirou fundo e deu 2 passos para dentro. O chão rangiu. Um rangido longo, profundo, vindo de algum lugar abaixo da estrutura. Como gelo se ajustando sob peso antigo. O som percorreu a sala inteira e desapareceu. Skoll entrou logo atrás, posicionando-se automaticamente entre Alana e a porta. Protetor. Silencioso. Os olhos amarelo-âmbar percorriam cada canto, cada sombra. O corpo do lobo estava tenso, mas controlado, preparado para avançar ou ecoar sem hesitação. Alana se agachou ao lado de uma mesa caída. Havia uma câmera, pequena, preta, de uso científico resistente ao frio extremo. Estava parcialmente coberta por gelo, mas intacta.
O visor estava rachado, mas o corpo permanecia sólido. Ela passou o polegar enluvado pela lateral. Um clique. Nada. Ela pressionou o botão novamente com mais força. O visor piscou. Um brilho fraco surgiu, lutando contra o frio e a bateria quase morta. Um ícone apareceu por um segundo e sumiu. Alana sentiu o estômago se contrair. Não, murmurou. Ela retirou a luva com cuidado, expondo os dedos ao ar gelado. A dor foi imediata, aguda como centenas de agulhas. A pele clara ficou vermelha quase instantaneamente. Ignorando o desconforto, ela pressionou o botão mais uma vez. A câmera ligou. Um som baixo eletrônico ecoou na sala vazia. Um bip fraco, quase tímido. Skoll levantou a cabeça de imediato. O som parecia alto demais. O visor mostrou uma imagem tremida. Neve. Vento. Uma voz humana distorcida pelo microfone. Se alguém encontrar isso, nós não conseguimos parar. A gravação falhou por um segundo. A imagem congelou, depois voltou. Agora um corredor. O mesmo corredor em que Alana estava. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. A voz continuou, ofegante. O gelo está se movendo, não é normal, não está respondendo aos sensores. O ruído alto interrompeu a fala. Um estrondo metálico. Alguém gritou fora de quadro. A respiração do narrador ficou irregular, rápida demais. O som do ar entrando e saindo dos pulmões era alto, desesperado. Alana percebeu que estava prendendo a própria respiração. Ela soltou o ar devagar. O vapor subiu diante do visor, misturando-se à imagem gravada como se passado e presente ocupassem o mesmo espaço. Não é o frio nós conhecemos, é o silêncio. Ele escuta. A gravação terminou abruptamente. A câmera desligou sozinha. O bip final ecoou pela sala e morreu. O silêncio voltou, mais pesado, mais próximo. Skoll soltou um rosnado grave, mais forte agora. O pelo do dorso se eriçou. As patas se firmaram no chão. Alana se levantou lentamente. O coração batia forte, quase doloroso. O corpo inteiro parecia alerta demais. Cada músculo pronto para reagir. Ela olhou para o corredor escuro além da sala. Um estalo ecoou, vindo de dentro da estação. Não do vento, não do gelo se ajustando. Algo se moveu, e o som de uma respiração, lenta, profunda, pareceu surgir de muito longe ou muito perto. Alana levou a mão ao arco. Skoll deu um passo à frente. O Ártico não estava mais apenas ao redor deles. Estava dentro. O corredor parecia mais estreito do que antes. Alana teve essa sensação assim que deu o primeiro passo para fora da sala. Não era algo visível. As paredes continuavam no mesmo lugar, o teto na mesma altura. Ainda assim, o espaço parecia pressionar o corpo, como se o ar tivesse ganho densidade. O som das botas ecoou de novo. Toque, toque. O eco voltou diferente. Mais curto, mais próximo. Ela respirou fundo. O vapor saiu espesso, lento, e subiu até o teto baixo antes de se dissipar em partículas brilhantes. O cheiro metálico se misturava agora com algo mais forte, mais presente, um odor orgânico, antigo, como gelo que nunca deveria ter sido quebrado. Skoll avançava à frente. O lobo se movia quase sem som, as patas tocando metal com precisão calculada. O corpo branco parecia absorver a pouca luz disponível. Apenas os olhos amarelo-âmbar denunciavam o movimento, atentos, varrendo sombras. Um estalo seco veio do fundo do corredor. Alana parou. O coração deu um salto rápido, depois retomou o ritmo acelerado. A respiração ficou curta por um instante, e ela precisou se forçar a inspirar de forma controlada. O ar gelado entrou queimando, limpando a mente. O estalo se repetiu, mais perto. Não era metal cedendo. Não era gelo rachando. Era cadenciado. Skoll rosnou agora claramente. Um som grave, contínuo, que vibrou no peito de Alana como um aviso físico. O lobo não recuou. Também não avançou. Apenas manteve a posição, pronto. Alana levou a mão ao arco com mais firmeza. Os dedos, ainda sensíveis pelo contato direto com o frio momentos antes, doíam dentro da luva. Ela flexionou a mão uma vez, sentindo os músculos responderem. Estou aqui, murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra coisa. O som da própria voz pareceu errado, frágil demais naquele espaço fechado. Ela avançou. Cada passo exigia decisão. O chão estava irregular agora, coberto por placas de gelo formadas por infiltração. Em alguns pontos, a camada era fina demais. Em outros, grossa e opaca, escondendo o metal abaixo. Craque! O som veio sob o pé esquerdo. Alana congelou. O gelo não cedeu completamente, mas a fissura se espalhou em linhas rápidas, como teias brancas sob seus pés.
Ela desviou o peso com cuidado, sentindo o equilíbrio se reajustar. Skoll virou a cabeça para ela por um segundo. Confiança silenciosa. Eles seguiram. No final do corredor, uma porta estava aberta. Não forçada. Aberta. Um detalhe pequeno demais para passar despercebido. A sala além era maior. Um antigo centro de monitoramento. Telas cobriam a parede principal, muitas quebradas, outras cobertas por gelo interno, como se a própria umidade tivesse congelado por dentro dos circuitos. Uma das telas ainda estava ligada. A luz azulada piscava lentamente. Alana sentiu o estômago afundar. Ela entrou. O som das botas ecoou alto naquele espaço maior. O eco se multiplicou, indo e voltando pelas paredes, criando a sensação de passos adicionais, fantasmas de movimento. Skoll permaneceu próximo à porta, guardando a retaguarda. Alana se aproximou da tela ativa. Gráficos congelados. Leituras incompletas. Números interrompidos no meio de sequências. A última atualização registrada piscava no canto inferior. Data: 11 dias antes do silêncio, ela se inclinou para ler melhor. A respiração ficou mais audível no ambiente fechado. O ar quente saía em rajadas curtas agora, o cansaço se acumulando. O corpo começava a sentir a falta de descanso, o frio constante sugando energia pouco a pouco. Então, a tela mudou sozinha. Um vídeo começou a rodar. A imagem era tremida, mal iluminada. Um dos cientistas aparecia em close, um homem magro, barba por fazer, olhos fundos. A pele estava pálida demais, mesmo para aquele ambiente. Ele respirava com dificuldade. Cada inspiração era um esforço visível. O vapor quente saía da boca dele, mesmo dentro da estação. Os sensores estão errados, disse ele, a voz falhando. O gelo não está apenas derretendo, ele está se movendo. A câmera tremeu quando um som alto ecoou ao fundo. Tum! Alana sentiu o peito apertar. O homem virou a cabeça, os olhos arregalados. Isso não é pressão natural, isso é resposta. Outro som, mais próximo. A imagem tremeu de novo. O homem engoliu em seco. O som foi alto no microfone. Abaixo da estação, há cavidades que não estavam nos mapas. O gelo, ele se reorganiza. A luz atrás dele piscou. Por um segundo, algo passou pelo fundo do quadro. Não foi rápido, foi deliberado. Uma sombra longa e irregular atravessou a parede atrás do homem, distorcida pela luz fraca. Não tinha forma clara, apenas presença. O homem começou a hiperventilar. A respiração dele encheu o áudio rápida, desesperada. O som do ar entrando e saindo dos pulmões era quase doloroso de ouvir. Não escutem quando ele ficar quieto. O silêncio é quando ele chega mais perto. A gravação terminou com um ruído violento. A tela apagou. O som cessou. O silêncio voltou a cair sobre a sala, pesado como neve acumulada. Alana percebeu que Skoll estava olhando fixamente para o chão. Ela seguiu o olhar do lobo. Havia marcas no piso, arranhões profundos circulares, como se algo tivesse girado ali repetidas vezes. O metal estava exposto sob o gelo quebrado, e havia algo mais. Pegadas, não humanas, não de animal comum, grandes demais, irregulares demais. Alana sentiu um arrepio percorrer a espinha inteira, lento, persistente. Então o chão vibrou. Muito pouco, quase nada, mas suficiente para que partículas de gelo caíssem do teto com um som leve, como chuva congelada. Skoll rosnou alto agora. O som ecoou pela estação inteira. Do fundo, abaixo deles, veio a resposta. Um som profundo, arrastado, como gelo sendo puxado contra gelo, como algo grande se movendo onde não deveria haver espaço. Alana puxou uma flecha da aljava. O arco se armou com um estalo seco. Ela respirou fundo, sentindo o ar gelado queimar os pulmões. O Ártico estava acordado e sabia que eles estavam ali. Abaixo da linha do gelo, o primeiro degrau cedeu 1 milímetro sob o peso de Alana. Não foi o suficiente para quebrar, mas foi o suficiente para avisar. O som ecoou pela escada metálica como um suspiro longo e cansado. O metal antigo reclamou, vibrando sob as botas grossas. A escada descia em espiral, engolida pela escuridão. O ar ali embaixo era ainda mais frio, não um frio aberto, varrido pelo vento, mas um frio preso, acumulado por dias, semanas, talvez meses. Alana respirou fundo antes de continuar. O vapor quente saiu espesso, lento, e imediatamente foi sugado para baixo, como se o vazio quisesse puxar o ar dos pulmões dela.
A garganta ardeu, o peito subiu e desceu com esforço visível sob o casaco pesado. Skoll desceu primeiro. O lobo colocou uma pata por vez, testando cada degrau antes de transferir o peso. As garras faziam um som seco, curto, ao tocar o metal congelado. O corpo grande se mantinha baixo, o centro de gravidade controlado, pronto para reagir. Alanna seguiu. Cada passo exigia concentração absoluta. Os músculos das pernas já estavam rígidos pelo frio prolongado. As articulações doíam. Não uma dor aguda, mas profunda, persistente. O tipo de dor que avisa que o corpo está gastando mais energia do que consegue repor. O silêncio ali embaixo era diferente. Não era ausência de som, era retenção. O som da própria respiração parecia alto demais, quase invasivo. O ar entrava rápido demais agora. Ela tentou desacelerar, mas o esforço da descida exigia mais oxigênio. O coração batia forte, empurrando o sangue quente para extremidades que insistiam em esfriar. O último degrau terminou em um corredor baixo. O teto estava coberto por estalactites de gelo formadas por infiltração constante. Algumas pingavam lentamente. Cada gota congelava antes de tocar o chão, criando pequenos estalos quase imperceptíveis. Tic, tic. Alanna se abaixou levemente para não bater a cabeça. O chão ali não era mais metal exposto. Estava coberto por uma camada grossa de gelo opaco, irregular. Em alguns pontos, bolhas de ar estavam presas dentro, congeladas no meio do movimento, como se o tempo tivesse sido interrompido. Skoll avançou 2 passos e parou. O lobo abaixou a cabeça, o focinho quase tocando o chão. Farejou lentamente. O som da respiração dele era baixo, controlado, mas constante. As orelhas se moveram, captando vibrações que Alanna não conseguia sentir. Ela se aproximou, devagar. "O que foi?" sussurrou. A palavra morreu antes de se espalhar. O gelo sob seus pés vibrou. Não foi um tremor violento. Foi um deslocamento lento, profundo, como algo grande se ajustando em um espaço pequeno demais. Alanna sentiu primeiro nos ossos dos pés, depois nas pernas, depois no estômago. Ela travou. O corpo inteiro entrou em estado de alerta máximo. A respiração ficou curta. O ar gelado parecia não chegar aos pulmões com rapidez suficiente. O suor frio começou a se formar sob as camadas internas, um perigo real naquele ambiente. Skoll rosnou. Desta vez, não foi baixo, foi um aviso claro. O som reverberou pelo corredor e desceu ainda mais fundo, como se a estação fosse apenas uma camada fina sobre algo muito maior. A resposta veio quase imediatamente, um som grave, arrastado, subindo pelas paredes. Sash! Gelo sendo pressionado contra gelo, não quebrando, deslizando. Alanna puxou o arco para frente. A madeira escura rangeu levemente quando ela o armou. O som pareceu obscenamente alto. Ela posicionou uma flecha, os dedos firmes apesar do tremor leve causado pelo cansaço extremo. A respiração estava ofegante agora. Cada inspiração vinha acompanhada de um som áspero na garganta. O vapor quente escapava em jatos curtos, densos, que subiam e se desfaziam contra o teto congelado. Então, o gelo à frente cedeu. Não explodiu, não rachou de uma vez. Afundou. Uma placa inteira se deslocou lentamente para baixo, revelando uma cavidade escura sob o corredor. Um vazio amplo demais para estar ali. O ar que saiu de dentro era ainda mais frio, carregado de um cheiro antigo, mineral, como gelo, que nunca havia visto luz. Algo se moveu lá embaixo. Skoll reagiu antes que Alanna pudesse pensar. O lobo avançou com um salto poderoso, as patas traseiras impulsionando o corpo inteiro para frente. Ele não atacou às cegas, mudou o ângulo no ar, desviando do ponto exato onde o gelo cedeu mais. O impacto foi brutal. Skoll colidiu com algo sólido, muito sólido. O som foi seco, pesado, como carne contra pedra. O lobo rolou, rosnando, as garras raspando no gelo em busca de apoio. Alanna gritou. Não um grito longo, um som curto, instintivo. Skoll! Ela soltou a flecha.
O disparo foi limpo. O arco vibrou. A flecha cortou o ar com um assobio quase imperceptível e desapareceu na escuridão abaixo. Um som abafado respondeu, não de dor, de impacto. O gelo tremeu com força agora, fragmentos caíram do teto. Um estalo alto ecoou quando uma estalactite se partiu e se espatifou no chão. Skoll se levantou com dificuldade. Uma das patas dianteiras escorregou por um segundo antes de se firmar. O lobo respirava pesado agora, o peito subindo, e desceu rápido demais. Vapor quente escapava em nuvens densas do focinho. Alana correu até ele, cada passo doía, as pernas pareciam mais lentas, mais pesadas, o frio mordia mais fundo agora que o corpo estava exausto. Ela se ajoelhou ao lado do lobo, ignorando a dor imediata do gelo atravessando a roupa. Fica, murmurou, a voz falha. Skoll manteve os olhos fixos na cavidade aberta. Lá embaixo algo respirava, lento, profundo, paciente. O som subia pelo corredor, preenchendo tudo. Não havia pressa naquela respiração, nenhuma urgência, apenas certeza. Alana sentiu, pela primeira vez desde que entrou na estação, algo além do frio e do cansaço. Sentiu ser observada, não como presa imediata, mas como algo que ainda precisava ser compreendido. Alana percebeu o problema. Hipotermia inicial, rigidez crescente, pensamentos ainda claros por enquanto. Skoll permanecia à frente. O som vindo de baixo continuava, regular, como se aquilo tivesse todo o tempo do mundo. O gelo à frente estalou. Uma pressão lenta começou a deformar a borda. Algo surgiu da escuridão. Não havia olhos visíveis, mas havia atenção. Ela sentiu isso no corpo inteiro. Ela não podia ficar ali. Subir significava a chance de sobrevivência. Alana bateu o arco no chão. Skoll avançou. Ela correu. O frio estava vencendo, mas ainda não tinha levado tudo. Quando o corpo diz chega, o primeiro sinal foi a visão. As bordas do mundo começaram a escurecer, como se alguém estivesse fechando lentamente um diafragma invisível diante dos olhos de Alana. As luzes fracas da estação se alongavam em rastros curtos a cada movimento da cabeça. Ela subia a escada com dificuldade. Os degraus pareciam mais altos agora. Cada elevação exigia um esforço desproporcional. Os braços tremiam, as pernas respondiam com atraso. O corpo estava frio demais para obedecer com precisão. A respiração vinha em puxões irregulares. O ar gelado entrava rápido demais, sem aquecer. Saía em nuvens fracas, quebradas, que se dissipavam antes mesmo de subir. O som da própria respiração preenchia os ouvidos, abafando tudo o mais. Atrás dela, a estação reclamava. O som não vinha de um ponto específico. Era estrutural, metal sendo tensionado além do limite. Gelo se expandindo onde não havia espaço. Um gemido profundo, contínuo, que atravessava os ossos. Skoll surgiu no patamar inferior. O lobo mancava mais agora. A pata ferida tocava o chão com cautela, mas o ritmo não diminuía. Os olhos amarelo-âmbar estavam fixos em Alana, não no perigo atrás. A prioridade era clara. Ela tentou subir mais rápido. O pé escorregou. Por um segundo terrível, o corpo perdeu alinhamento. O mundo girou. O estômago subiu à garganta. Alana bateu o joelho contra o degrau metálico e a dor explodiu, quente demais para aquele ambiente. Ela gritou, um som curto, rouco. A mão direita soltou o arco. O objeto escorregou, batendo nos degraus abaixo com um som metálico alto, ecoando pela escada como um sino de alarme. Alana congelou. O medo veio atrasado, pesado. Ela tentou se apoiar com o braço esquerdo, mas os dedos não fecharam como deveriam. A força simplesmente não estava ali. O corpo começou a deslizar para trás. Skoll reagiu instantaneamente. O lobo avançou escada acima com um salto poderoso, ignorando a dor na pata ferida. O impacto do corpo dele contra o de Alana foi bruto, mas preciso. Skoll travou as patas nos degraus, usando o próprio peso para impedir a queda. O som do esforço saiu do peito dele, um rosnado grave misturado à respiração pesada. Alana sentiu o calor do corpo do lobo contra o seu. Foi como encostar em algo vivo de verdade depois de tempo demais cercada por gelo. Skoll,
sussurrou, a voz quase inaudível. Ela agarrou o pelo espesso do pescoço dele com a pouca força que tinha. Os dedos se enterraram fundo, buscando estabilidade. A estação estremeceu com força. Um estrondo ecoou de baixo, seguido por um som que Alana nunca esqueceria. Gelo sendo arrancado do lugar, não quebrado, arrastado. Skoll puxou, não com pressa, com determinação absoluta. Degrau por degrau, o lobo avançou, sustentando o peso de ambos. Cada movimento fazia o corpo dele tremer. O esforço era visível. O vapor quente escapava do focinho em jatos densos, quase violentos. Alana ajudava como podia, empurrava com as pernas quando conseguia. Usava o braço que ainda respondia para se arrastar. A dor no joelho latejava, mas era um detalhe distante agora. O topo da escada surgiu à frente, luz fraca, ar menos denso. Skoll deu o último impulso. Eles caíram juntos no corredor superior, rolando sobre o chão metálico. O impacto arrancou o ar dos pulmões de Alana. Ela ficou de lado, respirando em puxões curtos, sentindo o peito arder. Skoll se levantou primeiro. Mesmo ferido, mesmo exausto, o lobo se colocou de pé e virou imediatamente para na escada, rosnando. O som era profundo, ameaçador, cheio de promessa. Algo se moveu lá embaixo. Não subiu. A pressão cessou. Como se aquilo tivesse decidido que, por enquanto, não valia o esforço. O silêncio voltou, mas não era alívio, era observação. Alana tentou se levantar. As pernas não responderam. Ela sentiu o pânico tentar subir, mas o empurrou para baixo com um esforço consciente. Pânico gastava calor. Calor era vida. Ela rolou de costas e respirou fundo, devagar, forçando o ritmo. Levanta, murmurou para si mesma. Skoll se aproximou e encostou o focinho frio no rosto dela. O toque foi firme, um chamado. Alana piscou várias vezes. O mundo voltou a focar aos poucos. Ela se sentou com a ajuda do lobo, apoiando-se no corpo quente dele. O contraste com o metal gelado do chão era brutal. Lentamente, com movimentos calculados, ela conseguiu ficar de pé. Cada articulação protestava. O tremor era constante agora. A fala, se tentasse, sairia lenta. Ela sabia o que isso significava. Mais alguns minutos e começaria a perder decisões. Fora, sussurrou, apontando na direção da saída. Skoll entendeu. Eles avançaram juntos pelo corredor, deixando para trás a escada, a cavidade e o som profundo que ainda parecia vibrar sob a estação. Quando alcançaram a porta principal, o vento do Ártico os atingiu como um golpe. O frio aberto era brutal, mas honesto. O céu estava cinza claro, carregado de neve iminente. A planície branca se estendia sem piedade, como se nada tivesse acontecido ali. Alana deu alguns passos para fora e parou. Ela virou a cabeça uma última vez. A estação estava silenciosa, imóvel. Mas sob o gelo, algo se ajustava, esperando. Ela não sabia se tinha fugido ou apenas sido liberada. O vento atingiu o rosto de Alana com violência assim que ela se afastou da estação. Não havia abrigo. Não havia transição suave. O Ártico cobrava tudo de uma vez. A rajada arrancou o pouco calor que ainda se acumulava sob o casaco pesado. O ar entrou direto nos pulmões, frio demais para ser filtrado. Alana levou alguns segundos para conseguir respirar sem engasgar. O vapor que saía da boca era fraco e irregular, dissipando-se rápido demais. Ela deu 3 passos. No quarto, quase caiu. Skoll estava atento. O lobo se posicionou imediatamente ao lado dela, pressionando o corpo grande contra a perna de Alana, oferecendo apoio sem desacelerar demais. O contato constante ajudava a manter o equilíbrio e, mais importante, lembrava o corpo dela de continuar se movendo. Parar significava morrer. A neve era profunda ali fora. Cada passo exigia um esforço enorme. As botas afundavam até a canela, às vezes mais. O som das passadas era abafado, pesado. Fof, fof. O vento apagava rapidamente qualquer rastro visível. Alana respirava de boca aberta agora. O nariz havia perdido sensibilidade há algum tempo. A garganta doía. Cada inspiração parecia não chegar ao fundo dos pulmões. Ela sentia frio, mas não como antes. O frio havia se tornado algo distante, amortecido. Um sinal perigoso. A dor estava dando lugar a uma sensação estranha de peso, como se o corpo estivesse envolto em camadas de algodão. Continua, murmurou a palavra saindo arrastada.
A fala estava lenta demais. Skoll percebeu. O lobo diminuiu ligeiramente o ritmo, forçando Alana a acompanhar. Não permitiu que ela parasse. O corpo dele roçava no dela de tempos em tempos, firme e insistente. O som do vento era constante agora, preenchendo tudo. O rugido contínuo que apagava pensamentos longos. Restavam apenas comandos simples. Passo. Respira. Passo. Alana piscou e por um segundo não soube onde estava. A estação parecia distante demais. Quase irreal, como um sonho mal lembrado. O que vinha à mente agora eram imagens soltas, o gelo se movendo, a respiração profunda sob a superfície, a sensação de ser observada. Ela balançou a cabeça com força. Não podia se perder ali. O corpo começou a tremer de forma mais violenta. Não pequenos calafrios, espasmos. O esforço para manter os músculos funcionando estava no limite. O coração batia rápido, mas irregular. Skoll parou abruptamente. Alana quase colidiu com ele. O lobo ergueu a cabeça, farejando o ar. As orelhas giraram, captando algo além do vento. Alana tentou focar. À frente, quase invisível na neblina branca, havia uma formação rochosa baixa. Não era abrigo completo, mas quebraria parte do vento. Ela não lembrava de tê-la visto antes. Isso a assustou mais do que o frio. Eles alcançaram as rochas com dificuldade. Skoll se posicionou entre Alana e o vento dominante, usando o próprio corpo como barreira. O lobo se manteve de pé, mesmo exausto, mesmo ferido. Alana se apoiou nas pedras e deslizou até o chão. Sentar foi um erro. Assim que parou, o corpo tentou desligar. O cansaço veio como uma onda pesada. Os olhos queriam fechar. O frio parecia distante demais para importar. Um pensamento traiçoeiro surgiu suave, quase gentil. Só um minuto. Skoll rosnou. Não agressivo. Urgente. O lobo se aproximou e empurrou o ombro de Alana com um focinho, forte o suficiente para incomodar. Depois fez de novo. E de novo. Não, murmurou ela, lutando para manter os olhos abertos. Skoll latiu uma vez, curto, seco, um som raro. Depois mordeu levemente a manga do casaco e puxou. A dor leve foi suficiente para atravessar a névoa mental. Alana inspirou fundo, tremendo. Obrigada, sussurrou. Ela se forçou a ficar de pé novamente, apoiando-se nas rochas e no corpo do lobo. As pernas mal respondiam, mas ainda respondiam. Eles precisavam continuar. A luz do dia começava a mudar. O cinza do céu escurecia aos poucos. A tempestade se aproximava. O vento carregava partículas de gelo que cortavam a pele exposta como lixas finas. Alana sabia. Se não encontrassem abrigo em breve, não haveria parte 8. Ela olhou uma última vez na direção da estação. Nada se movia. Mas o silêncio ali era o mesmo silêncio que ouvirá lá dentro. Paciente. Atento. Ela virou o rosto e seguiu, sem saber se estava indo para casa ou apenas se afastando temporariamente do que agora sabia que existia sob o gelo. O abrigo não parecia um abrigo. Era apenas uma depressão natural entre rochas antigas, parcialmente coberta por neve acumulada pelo vento. Não havia paredes. Não havia teto. Apenas ângulos que quebravam a força das rajadas o suficiente para que o corpo não fosse completamente vencido. Se você chegou até aqui, é porque sentiu o frio ou viu o vento e entendeu que a natureza não precisa gritar para ser letal. No Ártico Selvagem, exploramos histórias onde o ser humano não é o centro, é apenas mais um visitante em um mundo antigo e implacável. Diamante Azul Pequeno, inscreva-se no canal Ártico Selvagem Diamante Azul Pequeno, ative o sino para não perder novas jornadas pelo gelo. Diamante Azul Pequeno, comente. Você teria voltado para a estação ou seguido em frente com Alana? Diamante Azul Pequeno, compartilhe com quem respeita o silêncio da natureza, porque no Ártico, nem tudo que se move quer ser visto, e nem tudo que fica em silêncio está dormindo. Para o Ártico, aquilo já era generosidade. Alana entrou cambaleando. Os pés arrastavam. As pernas não levantavam mais como antes. Cada passo exigia uma ordem clara que demorava a chegar aos músculos. O frio não doía, e isso era o pior sinal. Skoll entrou logo depois e se posicionou imediatamente contra o vento, de costas para ela, criando uma barreira viva. O corpo grande do lobo tremia agora, mas não cedia. O pelo branco estava coberto por cristais de gelo, e a respiração saía em nuvens densas ritmadas com esforço. Alana encostou as costas na rocha. O contato foi brutal. O frio atravessou as camadas de roupa como se elas não existissem. Ainda assim, era melhor do que o vento direto. Ela tentou abrir a mochila. Os dedos não obedeceram. Tentou de novo. Nada.
O mundo parecia distante, como se ela estivesse olhando tudo através de uma camada grossa de vidro. O som do vento se tornava mais baixo, mais abafado. Os pensamentos vinham lentos demais, escorregando antes de se completarem. Não dorme, não fecha os olhos. Ela bateu o punho contra a própria coxa. A dor veio fraca, atrasada. Skoll virou a cabeça. Os olhos amarelo-âmbar a encararam de perto agora. Não havia pânico ali. Não havia pressa, apenas atenção absoluta. O lobo se aproximou e pressionou o corpo contra o dela, com força suficiente para empurrá-la para uma posição melhor, mais protegida. O calor dele era real e imperfeito, mas vital. Alana conseguiu puxar uma manta térmica da mochila com esforço exagerado. O barulho do material se abrindo soou alto demais naquele vazio branco. Ela envolveu ao redor de si e parcialmente ao redor de Skoll. Os dois respiravam juntos agora. O vapor quente subia, se encontrava e voltava como pequenas gotas congeladas. O som das respirações se misturava, criando um ritmo comum. Inspira, expira. O corpo de Alana ainda tremia, mas menos violentamente. Não era recuperação, era estabilização temporária, uma trégua curta. Ela fechou os olhos por um segundo, não para dormir, apenas para lembrar. Viu a estação, o corredor, o gelo se movendo sem quebrar, a respiração que não precisava de pulmões. Sentiu novamente aquela certeza desconfortável. Aquilo não era um acidente, nem um erro humano comum. O degelo não havia revelado algo novo. Havia afrouxado o que mantinha aquilo quieto. Alana abriu os olhos. O céu havia escurecido mais. A tempestade se aproximava rápido demais. A visibilidade diminuía. Em pouco tempo, o mundo seria apenas branco em movimento. Skoll se mexeu levemente. Ergueu a cabeça. Ficou imóvel. O lobo olhava para longe, na direção da estação, agora invisível sob a nevasca crescente. Alana seguiu o olhar. Não viu nada, mas sentiu um peso sutil no peito. A mesma sensação de dentro da estação, como se algo muito abaixo do gelo ainda estivesse consciente da presença dela. Não perseguiu, não avançou, apenas registrou. Ela respirou fundo com dificuldade e soltou o ar devagar. Eu vi, sussurrou a voz rouca, quase inexistente. E não vou esquecer. Skoll deitou ao lado dela, mantendo o corpo encostado. O lobo fechou os olhos, mas não dormiu. As orelhas continuavam atentas. Sempre. O vento aumentou. A neve começou a cair mais pesada, cobrindo rapidamente rastros, pedras, tudo. O mundo se apagava aos poucos, como se nada tivesse acontecido ali. Mas sob o gelo, algo permanecia, esperando o próximo degelo, a próxima escuta, a próxima erro humano. A câmera da estação continuaria lá embaixo, as gravações também. E agora, Alana carregava algo ainda mais perigoso, a certeza. O Ártico não é vazio. Ele apenas observa em silêncio.